Fala galera, no vídeo de hoje vou trazer para vocês toda a análise tática do jogo de ontem entre Vasco e Vitória em São Januário. Vou mostrar a vocês porque mesmo com um jogador a mais, o Vitória não conseguiu nenhum empate na noite de ontem. Me ajuda a crescer aqui no YouTube e dar aquela moral, já deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos já para o conteúdo. Então galera, vou trazer aqui para vocês primeiramente no campinho tático, né? Aqui esse campinho que eu uso. E depois estarei mostrando tudo que eu vou trazer no campinho, que estarei também trazendo em vídeo. No primeiro tempo, até a expulsão, o Vasco, como de costume, já vinha utilizando seu tripé no meio-campo, com Barros, Thiago Mendes e o garoto da base. Entrou com o Spinelli de centroavante, Colídio como um ponta, mas um ponta que atacava por dentro, e André Gomes do outro lado, né, do lado direito. Até a expulsão, o André Gomes fazia amplitude, o Vitória vinha no seu esquema que ele geralmente joga fora de casa, que é no 5-4-1, com regras de ações, né, conforme os jogadores do Vasco iam entrando nas zonas, né? É uma marcação mais zonal, só que tem algumas perseguições, que no caso do Colídio, o jogador do Vitória fazia uma perseguição dele no setor, tanto que quando ele atravessava, né, mais para cá, o jogador não acompanhava, ficava mais uma marcação individual no setor. O Colídio então atacava por dentro, né, fazendo associações por dentro. O Piton ficava com o corredor. Aqui no Vitória, quem baixava era o Marinho para proteger a amplitude do Vasco. O Corídio por dentro, como eu já falei. O Barros fazia a saída de três junto com o Robert Renan e com o Cuesta. O Puma mais avançado. O Thiago Mendes mais avançado também. E ficava o garoto da base. Até o Vasco sofrer a expulsão, o Vasco foi bem no jogo, né? Estava bem. O jogo do Vasco em si foi bom, né? Mesmo quando teve menos um jogador, o Vasco estava bem. Aqui a gente tinha saída de três, com Cuesta, Barros e Robert Renan. Piton, Thiago Mendes e o garoto da base, o Rick, e o Puma. Spinelli de centroavante, como homem de referência. Colídio era um ponta, só que era um ponta que atacava por dentro. E o André Gomes fazia muito dentro e fora, né? Ora ele atacava por dentro, ora ele atacava por fora, mas muitas das vezes ataca o extremo com o Pedro Emmanuel, ataca por dentro para dar amplitude juntamente com os laterais avançando, né? Então isso foi um pouco do Vasco antes da expulsão, onde o Vitória veio claramente para jogar no contra-ataque, né? No 5-4-1, como de costume que o Jair Ventura faz. E até então o Vasco tinha tido uma chance no escanteio, que quase abriu o placar, e teve outras chances também, que depois trarei no vídeo. Logo após a expulsão, o que acontece? O Vasco baixa um pouco o bloco, se defende no 4-4-1. O Vasco passa a se defender no 4-4-1, sendo pressionando bastante, né? Não era um 4-4-1 que o Vasco esperava o time do Vitória. Eu deixei anotado aqui, a expulsão foi aos 17 minutos do primeiro tempo e o treinador só vai fazer a troca aos 33, que entra o PH para fazer a dupla com o Puma no lugar do Spinelli. Aí o Vasco fica com o Colídio, que ele tem mais forças para fazer essas perseguições, né? Conseguir quando o Vitória entrasse com o jogo, né? Ele tinha forças para poder atacar, né, o adversário que estava com bola. O Vitória, assim que ele tem logo a posse, né? Porque com o jogador a mais, o Vasco, infelizmente, acaba perdendo a posse de bola, mas acabou que o Vitória não sabia o que fazer com a bola.
o Vitória avançou suas linhas e aí que o Vasco acabou ficando perigoso, porque o Vitória não tocava a bola para um lado e para o outro, mas não era efetivo. O Vitória não sabia o que fazer com a bola. Eles vieram para São Januário não para ter a bola, vieram não para ter bola, vieram para não ter bola e sair no contra-ataque, tanto com o Marinho de um lado, tanto com o outro extremo do outro. E com isso, quando o jogador do Vasco é expulso, eles passam a ter um ataque em 3-2-5, sendo que esse 3-2-5, ora o Mateuzinho baixava e o outro volante infiltrava entre as linhas do Vasco, e ora o volante, que acho que era o Martins, baixava e o Mateuzinho tentava baixar entre linhas, sendo que o Vasco era combativo, o Vasco não ficou só aguardando. A partir do momento que a bola entrava no setor, o Vasco combatia e recuperava muita bola, que foi a ideia de ter o PH, que o PH consegue ter esse vai e volta, né? E o Colídio, pela sua estatura e por estar fazendo um bom jogo também até então, o Pedro Emanuel acerta em deixar o Colídio, conseguiu ganhar algumas bolas, tanto que no gol ele consegue fazer o domínio com a bola, né? Sob pressão do marcador do Vitória. O Andrés pega a bola, parte para cá, o PH e o próprio Colídio abre, né, em direção à área e os marcadores do Vitória descem, porém abre uma janela grande que é onde o André Gomes faz o gol. Então, mais ou menos é isso que eu trouxe para vocês no campinho e vou trazer também os vídeos dos lances no qual eu já trouxe aqui no campinho. De primeiro momento, a ideia do Herência, como eu falei para vocês, Colídio, que era o extremo do lado esquerdo, atacando por dentro, né? Aqui podemos ver o Colídio e usando o Spinelli como referência. Só que como eu falei no campinho, ele acabava fazendo uma perseguição no Colídio e após a expulsão e após a troca foi isso que o Vitória teve dificuldade, porque o Colídio passou a ser o homem de referência e não mais ser esse jogador que flutuava, que até então o Jair Ventura separou o Brit para fazer essa perseguição no Colídio. Então, quando o Colídio saía da área, ele acompanhava. Aqui a gente vê o Colídio novamente atacando por dentro. Deixei registrado aqui na imagem. E o Piton atacando por fora, né? O Vasco foi a primeira chance que o Vasco chegou. Mendes. E eles com o ciclo 4-1, né? Que eu falei no campinho. Eu trazendo aqui em vídeo para confirmar para vocês. O Colídio por dentro, atacando por dentro, o Piton atacando por fora. Trabalhada no qual o Vasco faz essa tabela do Rig com o Piton. E aqui, ó, com certeza foi uma jogada ensaiada, que o Colídio está fora da área. E olha o buraco aqui que tem na área deles. E o Colídio consegue atacar, infelizmente não consegue ter êxito na cabeçada, mas ele entra muito livre, dando a primeira chance para o Vasco, né? Esse vídeo deixa claramente, com mais uma vez, Colídio atacando por dentro, sendo esse a questão de decisões, né? Que o Vasco, infelizmente, mais um jogo pecou muito, em tomada de decisão no último terço. Aqui, essa tomada de decisão do Andrés, que acaba ele fazendo um gol praticamente quase da mesma forma. Ele tem um Puma passando, que eu deixo aqui na imagem, e aqui dentro da área ele tem 2 contra 1, o zagueiro é alto, né? Acima, deixando os jogadores do Vasco em posição legal, diferente da linha, ele acabou sendo afundado, né? E aqui o Vasco fazendo 2 contra 1 e acaba desperdiçando, né? Mais uma oportunidade por decisões ruins, né? No meu ver. Como eu mostrei no campinho, né? Essa era a jogada que o Vitória queria. A distância, né? Dos seus defensores, né? Estavam distante uma da outra, e nesse lance o Vasco consegue chegar com 4 jogadores na grande área deles, e mais uma vez uma tomada de decisão ruim,
o Vasco acaba não conseguindo abrir o placar mesmo com mais um jogador, né? Aqui o Vitória já vinha mostrando, até mesmo antes de sofrer o gol, a dificuldade de se defender, né? Como eu venho falando com vocês. Olha o buraco na zaga, as linhas, né? O Thiago Mendes acha esse passe para o André Gomes nesse espaço zagueiro lateral, que está muito grande, e o Vasco acaba perdendo mais uma oportunidade. Logo após tem o lance do gol, né? Aqui, como eu trouxe para vocês, já no campinho, o Colídio sustenta bem, pelo fato de ele ter uma estatura boa, ele sustenta bem o duelo, né? Com o jogador marcando ele. Um ponto para o Andrés, que ele domina, já saindo da pressão, buscando o campo aberto. Ele já domina a bola, buscando o campo aberto. O PH e o Colídio, ao mesmo tempo, faz essa corrida para os zagueiros do Vitória correr para trás, né? Para dar espaço para o Andrés Gomes correr com a bola. Podemos ver aqui as ilustrações. O Andrés, novamente, aqui ó, o espaço zagueiro lateral, e é onde que a bola entra, nesse espaço zagueiro lateral. Obviamente, mérito do Andrés pela finalização muito boa, que foi lá no cantinho abrindo o placar para o Vasco. Depois de muitos contra-ataques, o Vasco acabou desperdiçando, né, as oportunidades. Muito bem para o Corinthians. O Corinthians faz o domínio, dribla o zagueiro, infelizmente acaba batendo na trave. Para tomar a decisão no último terço, mas que mesmo com menos um jogador tivemos capacidade de fazer uns 3-0, 4-0. Infelizmente só saímos com 1-0 e o último e vai ficar, né, o segundo jogo a decisão lá no Barradão, e vamos ver o que o Vasco encara, né, lá no Barradão. Então é isso, galera, mais uma análise tática aqui para vocês no canal. E se você curtiu, deixa o like, comenta, compartilha e já segue o canal, ativa o sininho, que estarei trazendo mais análises táticas na reta final da temporada brasileira, né, com agora as quartas de finais da Copa do Brasil, quartas de finais da Copa Sul-Americana, Libertadores e a reta final do Brasileiro. Então é isso, galera, deixa o like, curta e já segue o canal para a gente ter mais inscritos e me ajuda a trazer mais conteúdos. Até o próximo vídeo.